eu tenho o prazer de receber o Walid Rabah, sempre generoso, né, com o seu tempo exíguo, né, meu querido Walid, para conversar um pouquinho com a gente aqui. Você sabe que nessa última polêmica aí com a fala do Lula, eu vi a cobertura da imprensa, né, hereditária, hegemônica, e eu sempre fico me perguntando por que não chamam o Walid, né? Por que não chamam? É o presidente da Associação Árabe-Palestina no Brasil, com tanto a contribuir, mas eles simplesmente silenciam, né, o discurso do outro lado de um problema que tem dois lados. Meu querido Walid Rabah, seja bem-vindo aqui. Queria que você fizesse uma preliminar desses últimos acontecimentos para a gente aqui. Obrigado, Conde. É uma felicidade estar com você no 11 News. Quero dizer também que, quando você diz da mídia hegemônica e hereditária, e ela é rigorosamente hereditária, e é hereditária da escravidão, é hereditária de genocídios, ela não é hereditária só de inventário aberto. Ela é hereditária do que há de pior, dos extermínios e de tudo mais. Por isso que, nesse momento, ela segue apoiando o primeiro genocídio que está à sua vista, o genocídio palestino. É bom lembrar... Diga. É bom lembrar que eles não nos dão voz, e a grande questão a ser pesquisada, eles deram voz aos judeus durante o extermínio de judeus da Segunda Guerra Mundial? Pois é. A gente fica até sem muita referência para poder... Muito tem se falado aqui do monopólio da dor. Quer dizer, como é que um povo pode ter o monopólio da dor? Está errado isso, né? Por quê? Porque é europeu que morreu. É branco que morreu. Só que nesse questionamento, falta o que de verdade há de real e maior nisso. Primeiro de tudo, este genocídio, e que não foi apenas ele durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu aonde? Na Europa. Quem matou? Europeus mataram europeus. Ocidentais mataram ocidentais. Cristãos mataram não cristãos. Concidadãos europeus mataram seus concidadãos europeus na Europa. Isso não aconteceu em nenhum canto do mundo. Qual outro canto do mundo, especialmente neste momento histórico, em que pessoas de fé judaica morreram por sua fé religiosa, foram perseguidas por sua fé religiosa, ou buscou-se exterminá-las, e exterminou grande parte dela, ou uma parte muito significativa dela, por sua fé religiosa? O grande drama é que, em primeiro lugar, o presidente Lula, que é desse momento que nós estamos falando, acertou não apenas por comparar genocídio com genocídio, não apenas por comparar holocausto com holocausto, porque ele conhece os números, eu até vou apresentar os atualizados. Não. O presidente Lula entendeu que, quando compara o apartheid que promove Israel na Palestina ao apartheid da África do Sul, ninguém se dói. Quando compara o genocídio na Palestina com os demais genocídios que nós conhecemos, todos eles ocidentais, promovidos pelo Ocidente, no Ocidente ou fora do Ocidente, mas sempre promovidos por ocidentais, não se dói. Quando compara com aquilo que acontece na Europa, ou aconteceu na Europa, aí há debate. Então o presidente Lula acertou, porque agora foi obrigado o Ocidente a debater o genocídio na Palestina, enxergar o genocídio na Palestina. O presidente Lula dessacralizou algo sacro e sacralizou o resto daí. O presidente Lula está dizendo que a licença para matar em nome do holocausto euro-judaico na Europa não existe mais. Que a chantagem de Israel e do sionismo de poder ser genocida porque alega ter sofrido um genocídio ou alega que pode cometer crimes porque sofreu outro crime equivalente, não existe mais essa chantagem. O presidente Lula está dizendo que a perseguição aos judeus não dá aos judeus a autoridade de cometer todos os crimes de lesa humanidade que queira na Palestina ou fora da Palestina. E que o tempo da impunidade, porque sofreu algum crime, acabou. Isso não quer dizer que acabou o crime cometido lá atrás. O presidente Lula, inclusive, aludiu a ele para dizer que aquele crime foi abjeto e está sendo cometido um outro abjeto. Coincide que aqueles que sofreram estão cometendo
O que quer dizer que nós temos que tomar muito cuidado, porque o chicote do que chicoteou para estar na mão de quem foi chicoteado é daqui para ali. É daqui para ali. O Walid Rabah aqui no 11 News, olha, depoimento importantíssimo do Walid, sempre, eu já esperava que você diria coisas aqui muito fortes. Eu estava falando aqui com o Jorge Folena, que eu acho que o Lula demarca um divisor de águas, né? Justamente tira esse manto de proteção agora de um circuito internacional que se dá o direito de fazer o que quer, de não respeitar nenhuma resolução de nenhum órgão internacional, em nome desse episódio do passado que é terrível. Inclusive, eu acho que a fala do Lula, eu acho que você também vai nessa direção de interpretação. Ele manifesta dor pelo Holocausto também. Quer dizer, ele valoriza, ao contrário do que os próceres ali do governo do Netanyahu disseram. Você acha que muda a cena internacional com esse episódio? Nós vimos ontem na ONU, né, os Estados Unidos vetaram o cessar-fogo que foi proposto por um país ali que agora não me lembro. Argélia. Qual? Argélia. Segundo alguns analistas, porque os Estados Unidos querem propor o seu próprio cessar-fogo. Você está acompanhando isso? O que você pode dizer para a gente? Esse genocídio é, primeiro de tudo, estadunidense. Sim, então, são os Estados Unidos que vão pará-lo ou não. Ele é estadunidense. E, ao vetá-lo, os Estados Unidos buscam manter um monopólio da iniciativa para o seu quintal. Leia-se Israel, e aquilo que eles consideram o seu quintal, o Oriente Médio, o petróleo, o gás e a conectividade, e o poder de ter o monopólio de controlar aquilo que é o nascedouro de um novo mundo que os Estados Unidos querem evitar. Multilateral, BRICS, 3 países importantes, mais um menos importante desta região, integrando os BRICS, Irã, Arábia Saudita e Egito, os países importantes, que somados têm aí seus 250 milhões de habitantes, 230 milhões de habitantes somados, países que têm perto de 5 milhões de quilômetros quadrados somados, e perto de 5 ou mais, 5,1, 5,2 trilhões de dólares pelo critério da paridade do poder de compra, que é o critério adotado pelo FMI. E daí tem uma outra pipoqueira com petróleo, chamado Emirados Árabes Unidos, que também entra nessa conta. Mais a Etiópia, que está ali no chifre da África, que é um país importantíssimo, um país com 100 milhões de habitantes, com quase 2 milhões de quilômetros quadrados de área, e um país, o único país europeu que não caiu sob colonialismo. Sob colonialismo europeu na África. Os Estados Unidos estão reagindo a isso. E o presidente Lula lidera este processo. Lidera este processo daqueles que desafiam os Estados Unidos. O presidente Lula falou em nome dos BRICS, nesse particular. Falou em nome de todos os europeus que têm covardia de falar. Falou em nome de todo o continente africano. Falou em nome de toda a Ásia. Falou em nome da China e da Rússia. O presidente Lula falou em nome, no mínimo, consideradas as populações cujos líderes estão contra o genocídio, 7 bilhões e meio de seres humanos. O presidente Lula disse ao mundo o seguinte: eu estou comparando com uma coisa gigantesca. Eu estou dando a importância ao Holocausto, por isso que eu trago o Holocausto euro-judeu, por isso que eu o trago para comparação. Eu não trago qualquer coisa para comparação. E também porque os europeus não aceitam outra comparação. Os europeus só aceitam comparar com aquilo que aconteceu com eles. Então, agora eles tiveram que debater. E o presidente Lula fez uma outra coisa que, na minha opinião, é fundamental. Teve a coragem de denunciar um genocídio quando ninguém está fazendo. O presidente Lula mostrou ao mundo que se alguém tivesse feito o que ele está fazendo hoje, em 1938, talvez este holocausto ao qual ele se referiu não tivesse acontecido. O Lula teve hoje a coragem que os ocidentais não tiveram lá atrás. O Lula tem a coragem frente a um genocídio televisionado que ofende muito mais. A coragem que não tiveram aqueles lá atrás. Agora imagine
Imaginemos que o que acontece na Palestina hoje, ou seja, em termos televisionados, acontecesse lá atrás. As câmaras de gás sendo televisionadas. A Globo estaria televisionando agora. E defendendo. Os campos de concentração, Gaza é um grande campo de concentração, estivessem sendo televisionados. A Globo estaria televisionando e defendendo. Porque eles defenderam Hitler. Pois é, inclusive apareceu uma manchete do Globo de 1940 e tantos, né, dizendo isso, né? Hitler, né, passeia pela Europa, alguma coisa assim. Quando já acontecia tudo o que acontecia. Exatamente, exatamente. Como então, é lamentável. Eu queria te dizer uma coisa que está faltando para nós aqui. Ruanda foi um grande genocídio e muito recente. Não foi televisionado tal qual está sendo televisionado o de Gaza, da Palestina, mas naquele momento houve informação mais ou menos no período em que estava acontecendo o genocídio. Houve. E ele teve uma particularidade muito importante. No tribunal para julgar os genocídios de Ruanda, proprietários e editores de veículos de comunicação que ajudaram a promover o genocídio ou incitaram, foram para o banco dos réus nesse tribunal e foram condenados por genocídio. Está faltando a família Marinho e outras mais responderem por genocídio. Está faltando gente como esse falsificador de opinião, esse que imita hoje em dia na Globo, o Paulo Francis, Marinoni, sei lá como é que é o nome desse cara aí. O Gerson Camarote, aquele pessoal ali da Globo News. Esse também. Mas tem um outro que gosta de imitar. O Demetrio Magnoli. Isso. Até a origem política dele, imprestável, é idêntica à imprestabilidade da origem política do Paulo Francis. Por isso que ele o imita, né? Em servilismo ou imperialismo. Esta gente precisa ir para o banco dos réus. Isso está faltando. Nós estamos falando do primeiro genocídio mediatizado, não apenas televisionando o seu acontecimento. Eles incitaram o genocídio já no dia 7. Então, eles têm que ir ao banco dos réus por genocídio. Nós vamos precisar buscar construir um tribunal para o genocídio da Palestina e julgar os crimes de genocídio na Palestina desde 17 de dezembro de 1947, porque o crime de genocídio é imprescritível. É pena que a maioria dos que participaram lá não estejam vivos. É pena que o Roberto Marinho, pai, o velho, não está vivo, porque ele participou do apoio ao genocídio lá atrás também. É pena que muitos dos dirigentes israelenses não estejam vivos mais para sentarem ao banco dos réus. O pai do Netanyahu, Ben-Zion, morreu recentemente com 102. Ele participou diretamente desse genocídio. Ariel Sharon participou diretamente desse genocídio. E até alguns que assinaram os acordos de Oslo participaram diretamente do genocídio da Palestina desde 17 de dezembro de 1947. E agora esse continuado. Desculpa, é um genocídio continuado, né? Não começou 76 agora. Anos de genocídio, claro que não começou agora. Walid Rabah, você me fez lembrar, né, do post no Twitter da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, ela defendendo o Lula, justamente porque estava sendo muito atacado pela fala dele, pela imprensa brasileira. Ela disse que um dia perguntou para uma jornalista por que a imprensa brasileira não mostra as fotos das crianças mutiladas, né, amputadas, que estão... enfim, que Israel está bombardeando Gaza ali e essas imagens vão sendo divulgadas, mas a imprensa brasileira não divulga. Aí a jornalista disse para ela assim, mas são imagens que são muito fortes, por isso que a gente não divulga. Quer dizer, é um apagamento do que está acontecendo ali. Simplesmente é vetado, né? Demonstrar, fotografar, publicar o terror que transcorre em Gaza. O que você... enfim, eu imagino o seu sentimento com relação a isso, mas o que você poderia dizer para a gente, né, sobre essa censura da nossa imprensa, e eu acho que da imprensa mundial também, né? Da imprensa ocidental, né? Ocidental, exato. Isso. Que é uma pequeníssima parte do mundo e que é quem promove todos os genocídios. Até porque Hitler é ocidental, Mussolini é ocidental,
né? O apartheid é ocidental, todos os crimes coloniais são ocidentais, o crime de Ruanda é ocidental, o Congo com 11 milhões de mortos é ocidental, as bombas atômicas são ocidentais, não é? É a seletividade, ou seja, mostrar cadáveres empilhados num campo de concentração na Europa, pode, isso não ofende ninguém, mas corpos palestinos ofendem. Na verdade, é a seletividade. Matar palestinos em quantidade industrial não precisa aparecer, até porque eles teriam que explicar algumas coisas. Por exemplo, eles teriam que explicar que atualmente, na Palestina, já foram assassinados por Israel, só na faixa de Gaza, 16.450 crianças, considerando as 4 mil desaparecidas sob os escombros. 44% de todos os assassinados, que são atualmente 37.599, considerando os 8 mil desaparecidos nos escombros. Essas crianças assassinadas em Gaza são 7.377 crianças assassinadas por 1 milhão. Quando, segundo a Save the Children, entre 2019 e 2022, em todos os conflitos bélicos registrados, morreu uma criança por 1 milhão. Quer dizer que Israel mata 7.400 vezes mais crianças na faixa de Gaza do que em todos os conflitos bélicos de 2019 a 2022. Durante a Segunda Guerra Mundial, que durou lá seus 6 anos, morreram em média 127 crianças ao dia na faixa de Gaza, quase 2 por hora, 130 ao dia. O que quer dizer que, considerando a população de Gaza e a população da Europa naquele momento, são assassinadas por Israel 236 vezes mais crianças palestinas hoje do que foram assassinadas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse momento em Gaza, perto de 92% a 95% dos assassinados são civis. Durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, foram 5,5% dos mortos alemães civis, o que quer dizer que se mata hoje, na Palestina, Israel mata, entre 1.650 e 1.700, entre 1.650% a 1.700% mais civis em Gaza do que na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso que Lula faz a comparação, porque ele conhece esses números. O Lula não fez uma comparação esdrúxula do nada. Quer dizer que você está dizendo, desculpa, só para esclarecer, o artigo da Federação Árabe-Palestina trazia justamente esses números, né? Proporcionalmente, Israel está matando mais que a Alemanha na Segunda Guerra, os judeus. Sim, em muitos aspectos, sim. Inclusive no nível de matança total. No nível de matança total, estamos perto de 3% da população aplicado hoje à Europa, deste momento. Em 6 anos de guerra, nós teríamos quase 3% da população mundial assassinada, que foi o que correspondeu o número de mortos na Segunda Guerra na população mundial, 3%. Ou seja, Israel está provocando hoje na Palestina, proporcionalmente, a hecatombe humana que foi o holocausto de eliminação em quantidades industriais de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. É isso que Israel está fazendo. É isso que os Estados Unidos estão fazendo com Israel. É isso que a Globo está defendendo. Essa é a estatura moral, intelectual, ética e política de todos os sionistas. Inclusive uma que saiu ontem da USP, horrorizada com as declarações do Lula. Silenciou até agora. E agora saiu para dizer que o presidente Lula está errado. Claro, mas ela teve que dizer que ela chora todos os dias pelos mortos em Gaza. Mentira! Nunca chorou pelos mortos em Gaza, chorou agora e diz que está chorando agora porque o presidente Lula colocou o dedo na ferida. E esta que diz que chorou todos os dias e que fala que o problema é o Netanyahu, mentira. O problema não é o Netanyahu, embora neste momento seja ele o protagonista do problema, que é um problema sionista. De 47 a 77, todos os crimes de lesa humanidade, inclusive a maior limpeza étnica da história, que foram os 88% de palestinos limpados, de 78% do território tomado para se tornar Israel, foi realizado pela esquerda sionista, da qual esta sionista, que está chorando as lágrimas de crocodilo agora, frente ao Lula, integra. Ela é da esquerda sionista. E faz de conta que dá aula de racismo na USP. Esse é um problema que nós temos no Brasil. Essa é a autoridade moral, intelectual, ética e política, por exemplo, do Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB, a Confederação da Inquisição no Brasil. Eu fico perguntando a ele se ele aceitaria que, a pretexto de ele ser terrorista, o seu hospital Albert Einstein, com todos os pacientes médicos, fossem bombardeados, como ele e o seu Estado genocida de Israel fazem em Gaza.
Essas perguntas têm que ser feitas a esses sionistas, porque eles são desavergonhados. O Lula agora recebeu a louvação de persona não grata Israel. Isso é um Oscar dos direitos humanos. É um Oscar. Ou alguém aceitaria ir à Alemanha e ser abraçado pelo Hitler? Todos aqueles que foram pelo Hitler considerados personas não gratas tiveram seu Oscar naquele momento. Todos deveriam desejar ser personas não gratas em Israel. Esse é um Oscar dos direitos humanos. Esse é um Oscar da decência, da honradez. O presidente Lula está acima do seu tempo. O presidente Lula é, hoje, o líder mundial que ousou dizer: temos que parar um genocídio. Olha só que contundência aqui. O pessoal está perguntando o nome da pesquisadora da USP, mas eu acho que você quis justamente preservar o nome dela, né? Lilian Schwartz. É a Lilia Schwartz? Eu achei Lilia Schwartz, que é professora lá do departamento de... não me lembro qual o departamento dela. Agora, teve uma outra pesquisadora também, que deu uma entrevista para o Jornal Nacional, também condenando a fala do Lula e tudo mais. Enfim, as coisas vão pipocando no Brasil. Agora, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta muito singela para você. A que você acredita, Walid, a indiferença da imprensa mundial com relação à fala do Lula, né? E essa histeria da imprensa brasileira, né? Por que a imprensa internacional... Claro que alguns veículos destacaram a fala do... mas sem nenhum tipo de marcas, como foi aqui na imprensa brasileira e como foi no governo de Netanyahu. Você tem uma explicação para isso? Bom, primeiro nós temos que entender a natureza da elite brasileira, essa elite do andar de cima. Toda ela é herdeira do país que mais escravizou pessoas na história humana. Então, o racismo no Brasil não é estrutural à toa. Essas pessoas são herdeiras do racismo. Então, aqui no Brasil, essas pessoas todas são racistas por excelência. Essas pessoas é que aplaudiram e deram risada quando, na hebraica, uma figura absolutamente anormal disse que os quilombolas devem ser pesados em arroba. Então, esse é um problema. O outro problema, que é mais atual, e eu acho que passou despercebido, é que uma parte do PIB brasileiro assinou uma carta condenando o presidente Lula por ter apoiado a petição da África do Sul, que pede a investigação do crime de genocídio pela Corte Internacional de Haia, que é a Corte de Justiça da ONU. O que isso significa? Essas pessoas que assinaram, este PIB que assinou esta carta, em forma de abaixo-assinado, e que, aliás, foi pífia adesão, estão entre os maiores anunciantes do Brasil. Então, como é que se compra a opinião? Eles são grandes anunciantes, têm grandes agências de publicidade no meio, e os receptores desses recursos, que são os grandes veículos de comunicação, dentre eles a Globo. Então, aí você construiu o link de como funciona a gritaria. Porque esta grita é paga. Esta grita é financiada. Quando nós dizemos que gente tipo esse Demétrio são penas de aluguel do genocídio, é por isso. Porque eles recebem para dizer isso. Então, isso precisa ser diagnosticado. E porque também, finalmente, todo esse aparato aqui no Brasil, desta elite, está sob questionamento de existência como existe hoje num novo mundo multilateral. Então, eles estão reagindo com a OTAN e com os Estados Unidos contra um mundo mais justo, contra um mundo em que o primado do direito internacional e dos direitos humanos, especialmente, seja uma realidade. Foram eles que foram contra o Estatuto da Igualdade Racial, foram eles que foram, aqui no Brasil, eles que foram contra a PEC das domésticas, que foi a finalização da Lei Áurea. Ou alguém acha que a Lei Áurea estava concluída com os empregados domésticos sem direito à CLT? A CLT lá dos 30, que começa nos 30. Menos então, o empregado doméstico era um escravo. Era um escravo. Inclusive, algumas casas que mantinham quarto de empregada era a mini senzala. Essa gente é isso. O que você vai esperar dessa gente? Essa gente é cafona, vulgar, inculta. Ou seja, você está dizendo que a imprensa brasileira representa essa voz, né, do passado, essa voz arcaica,
Lembrei agora do romance do Raduan Nassar, Lavoura Arcaica, né, que tem a ver com tudo isso também, embora muita gente não ache isso. Mas a imprensa brasileira está nesse patamar escravagista ainda, enquanto, com todos os problemas, né, a própria imprensa israelense, o Haaretz, por exemplo, denuncia, né, o que está acontecendo ali. Você acompanha o Haaretz, as matérias que são publicadas ali? Me chegam muitas coisas e eles estão integram um sistema genocida e, por incrível que pareça, estão adiante dessa gente aqui. Muito adiante. Pois é, estão adiante dos brasileiros. A truculência do embaixador israelense, Israel Katz, né? Primeiro ele humilhou o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, que já veio para o Brasil, chamado pelo governo, e publicou ontem no Twitter uma mensagem absoluta, que o Mauro Vieira ficou assim absolutamente chocado, e também soltou uma nota dizendo que assim é inacreditável, né, o que esse embaixador israelense escreveu. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Quer dizer, está na hora, o estremecimento Brasil-Israel chegou num ponto sem volta? O chanceler Israel Katz, né? Israel Katz. O chanceler, primeiro, ele cometeu... não que ele seja diferente dessa elite israelense. A elite israelense hoje é isso mesmo. É a tentativa de exportar para o mundo um novo sistema totalitário, do qual participam, inclusive, esses grandes empresários no Brasil, que querem um novo sistema totalitário que tutele a democracia e os direitos humanos. Em segundo lugar, ele convidou o embaixador brasileiro para uma visita ao Museu do Holocausto, veja, e fazer descortesia lá, é a mesma coisa que você convidar o embaixador de Israel aqui para um jantar, para uma solenidade festiva no Planalto, e ali dar-lhe uma descompostura pública. Em terceiro lugar, mentiu que o presidente Lula negou os crimes contra os judeus na Segunda Guerra Mundial. Pelo contrário, o presidente Lula elevou este crime a uma importância tão grande que comparou a ele o que acontece na Palestina. Então, ele deu a ele uma importância histórica para dar importância ao que acontece hoje na Palestina. Agora, claro, como Israel perde a sua licença para matar, perde o monopólio da chantagem, a licença para matar a pretexto do Holocausto e a pretexto do antissemitismo, ou melhor dizendo, do antijudaísmo, que é o mais correto dizer, isso tudo... E o Brasil deve, nesse momento, rebaixar as relações diplomáticas com o Estado de Israel, no mínimo, já chamou o embaixador brasileiro, portanto, o embaixador brasileiro não foi expulso nem nada, foi o Brasil que chamou-o de volta, e o Brasil deve examinar suas relações com Israel. Aliás, o mundo inteiro deve examinar as relações com Israel. Já que dentro do sistema ONU não vamos arrancar uma resolução, como foi arrancada em 62, para boicote, sanções e desinvestimento contra a África do Sul, pelo veto estadunidense, os próprios países podem fazer isso. Estrangular Israel economicamente, socialmente, intelectualmente, até que, tal qual aconteceu com a África do Sul, até que ceda ao direito internacional e aos direitos humanos e abandone o seu regime de apartheid, abandone o seu modelo, o experimento social genocida, abandone a ocupação da Palestina e restitua aos palestinos os seus direitos nacionais, civis e humanitários, inclusive aquele que está sob o guarda-chuva da Resolução 194, de 11 de dezembro de 48, que reconhece a limpeza étnica e determina o retorno dos refugiados. Por que essa resolução é importante, bem como a Resolução 181, de 29 de novembro de 47, que recomendou a partilha da Palestina? Porque essas duas resoluções são cláusulas condicionantes textualmente inseridas na Resolução 273/3, de 11 de maio de 1949, que admitiu Israel como Estado-membro, ou seja, Israel admitiu textualmente, expressamente, que cumpriria essas duas resoluções, portanto, restituiria território conquistado pela força ao futuro Estado palestino, em sua própria terra, diga-se de passagem, a Palestina, bem como restauraria a demografia palestina, quer dizer, desfazeria a limpeza étnica. E até agora não cumpriu e está promovendo uma nova limpeza étnica. Só para nós termos uma ideia, 88% da Palestina foi limpada etnicamente nos 78% tomados para se tornar Israel. Neste momento, entre mortos e expulsos, naquele momento teve 15 mil mortos. Neste momento, entre mortos
e deslocados na faixa de Gaza dá 92%, quer dizer, supera a maior limpeza étnica da história. Isso é muita coisa. O nível de destruição, segundo a Universidade Estadunidense do Oregon, atinge 75% da faixa de Gaza. Durante a grande catástrofe palestina de 47 a 51, foi 69% o nível de destruição, considerando que das 774 localidades palestinas invadidas, 531 foram limpadas do mapa. E somente uma cidade, salvo o melhor juízo, a de Hamburgo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, sofreu um pouco mais de destruição do que esses 75%. Portanto, mais uma comparação com a Segunda Guerra Mundial. É disso que os grandes veículos de comunicação não querem falar no Brasil, os hegemônicos, e esta elite, e esses que assinaram essa cartinha defenestrando Lula, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, por terem aderido à África do Sul no pedido de investigação de genocídio, porque é genocídio que está acontecendo. Eles agora, não querem não só investigar, eles querem apoiar o genocídio. Perfeitamente. Está cada vez mais difícil de esconder e driblar essas questões, né, Walid? Pelo menos, eu não sei se isso é um fenômeno, enfim, das redes sociais, né, que a gente tenha acesso a outros veículos, né, do mundo todo, assim, do seu próprio celular, mas a gente sabe também que o povão não tem acesso a isso, né? É curioso, porque numa pesquisa que a Dataforum fez ontem, no Instagram e no Facebook, em língua inglesa, não sei se você chegou a ver, o Lula teve 67% de menções positivas. Né? Nessa dimensão, o Lula enfim, ganhou muito mais força internacional do que faz a nossa vã filosofia imaginar com a cobertura dessa imprensa brasileira por aqui. Você quer comentar esse? Na Sputnik, a Sputnik Brasil inseriu uma enquete com a posição da FEPAL e a posição da Federação Israelita de São Paulo. Eles ficaram com 19% no canal Telegram, nós com 71%, e, salvo o melhor juízo, 14% indiferentes. E tem outras pesquisas rolando que dão entre 66% e 69% com a posição do presidente Lula no Brasil, e outras no mundo que dão exatamente esta margem que você está dizendo. Quer dizer, as pessoas estão com a posição do presidente Lula, que na verdade não é uma posição... O presidente Lula expressa a posição do mundo. Essa não é necessariamente uma posição do presidente Lula. O presidente Lula, a estatura dele, está no fato de, como grande líder mundial, ter colocado o dedo na ferida e ter, com isso, feito o debate acontecer. Walid, o presidente Lula se encontrou com a autoridade palestina nessa viagem que ele fez à África, acho que com outras autoridades também. Eu escuto muito que a Palestina, o povo palestino, de fato, não reconhece essa autoridade mais. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, para a gente saber, afinal de contas, como é que vai ser a negociação, né? Se a autoridade participa, Cisjordânia, Gaza, duas coisas diferentes, o Hamas. Como é que vai ser a reorganização desse processo? Não estou nem falando no final, no cessar-fogo, mas, digamos, em tese, né? Com quem que nós vamos sentar, com quem que o mundo vai ter de sentar para negociar esse processo? Primeiro, quanto ao presidente Lula propriamente, ele defende que haja dois estados. Então, o presidente Lula é muito tranquilo nisso. Pelo menos essa é a posição do presidente sempre Lula foi, né? E do governo brasileiro, porque esta, por enquanto, é a legitimidade internacional existente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o povo palestino precisa encontrar uma unidade, uma restauração de um governo de unidade nacional, uma reconciliação e a unidade nacional, e o povo palestino ter uma representação única, e não esta de dupla cabeça, que favorece os sionistas e favorece os Estados Unidos e todos aqueles que querem permanecer mantendo a destruição da Palestina. Depois eu estava vendo algumas pesquisas de opinião e peguei uma que foi feita por um grande instituto palestino e que, por acaso, tem apoio da Fundação Konrad Adenauer, aquela alemã, uns 10 dias antes do dia 7 de outubro, e entre 70% e 80% da população palestina não acreditava numa nova limpeza étnica. Ou seja, a população palestina está desinformada do que é verdadeiramente a posição da elite israelense hoje. E quanto ao fenômeno, por exemplo, corrupção, 82% apontavam para a autoridade palestina este fenômeno e 72% para
o governo de fato em Gaza. É bom dizer que a população de Gaza é aproximadamente 1.100.000, 1.200.000 menor que a da Cisjordânia, portanto, 72% para a autoridade de fato em Gaza, poderia ser muito maior se você fizesse uma média ponderada. Então, quer dizer que o povo palestino está descontente no todo com o que acontece. Independentemente da opinião pública palestina estar acertando ou não no seu diagnóstico, o fato é que o diagnóstico atinge todo o tecido político e social palestino. Então, isso tudo está sob discussão e isso tudo precisa ser resolvido num âmbito de reconciliação nacional, um governo de unidade nacional e que cesse a divisão política, social, econômica e territorial da Palestina. Quem é o país maior amigo da Palestina hoje? Você tem um país em especial para mencionar? Quer dizer, quem que não está se acovardando diante de todo esse processo? A Argélia é um grande amigo. Argélia. É um grande amigo. O Iêmen e o seu povo estão demonstrando que estão à altura do Lula. Como dizia, para usar um termo do Collor, os descamisados do Iêmen estão demonstrando que estão à altura. Aliás, o povo árabe todo com a Palestina, né? Excetuando os governantes, né? A população árabe integralmente. É muito difícil dizer que há um país mais amigo ou menos inimigo ou menos amigo, porque muitos países estão sob pressão dos Estados Unidos, sob ocupação estadunidense. Então, por exemplo, o Qatar diz apoiar a Palestina, ou especialmente Gaza, o seu cliente, né? Entretanto, grande parte das munições e dos voos estadunidenses para matar os palestinos partem do Qatar, partem dos Emirados Árabes Unidos, partem do Bahrein, e por que não partem da Turquia, que, aliás, deve atingir em 2025 comércio bilateral com Israel de 10 bilhões de dólares, com um generoso superávit para a Turquia, aliás, é da OTAN, né? E que treina os pilotos israelenses na sua base aérea, e, mais do que isso, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é a Turquia que fornece equipamento bélico para Israel e não o contrário. Então, na hora de nós dizermos algumas coisas, vamos ter que analisar geopoliticamente as coisas. Analisar a Irã sob um contexto de análise geopolítica, a Arábia Saudita, a mesma coisa. Mas o povo árabe, uma parte da elite árabe está... E as populações do mundo a gente viu também, né? As manifestações num dado momento, milhões de pessoas em Londres, né? Na própria Paris, até na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Aquelas caminhadas em apoio. No Brasil, um pouco mais, digamos, um pouco menos forte, mas também tivemos manifestações aqui. No momento que, eu não sei se esse momento ainda está preservado, não sei se ele se intensificou, é porque a guerra está se arrastando, né, Walid? Olha, deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. O Dom Sebastião está dizendo: a vida humana é imensurável, mas o Walid poderia falar das riquezas da Palestina, como petróleo e gás, além do projeto do canal Ben Gurion. #Viva a Palestina. Obrigado, Dom Sebastião. Mais um comentário aqui, mencionando a presença do nosso querido Walid hoje no 11 News. Maria Silva dizendo: as palavras de Walid Rabah sempre me emocionam, na forma, no conteúdo. Além disso, me enriquece com a sua capacidade argumentativa, sua logicidade e sua consistência. O Walid é fantástico, mesmo. Você, o trabalho que você faz, a gente tem que bater palma para você. Eu queria considerações finais tuas, meu querido Walid. Eu sei que você tem muitos compromissos ainda hoje. O recado que você pode dar para a população aqui, para o nosso coletivo que te assiste, que acompanha e que também está sofrendo muito com esse genocídio que transcorre nesse momento em Gaza. Primeiro de tudo, eu quero me corrigir para não ser injusto, que eu falhei. Eu acho que o grande amigo da Palestina hoje é a África do Sul, governo, elite e povo. A coragem que a África do Sul teve vai ficar para a história da humanidade em todos os tempos. A coragem da África do Sul abriu outras coragens. Lula alcançou praticamente o nível da África do Sul, mas o que a África do Sul fez é incomensurável. Quanto ao que deve ser feito, o que eu poderia dizer é que a opinião pública mundial hoje está fazendo diferença. Portanto, as pessoas devem pressionar os seus governos, pressionar suas elites, pressionar os seus parlamentos, para que os seus governantes tenham condições de apoiar a Palestina e denunciar
este genocídio. E, por fim, eu quero sempre dizer às pessoas que não desanimem, porque se há uma coisa que é uma realidade concreta e que vai fazer com que as coisas melhorem na Palestina, é uma característica fundamental do povo palestino. O povo palestino foi e seguirá sendo invencível, e Israel aportou no lugar errado para cometer o seu grande genocídio continuado por 76 anos. Não deveria fazê-lo em nenhum lugar do mundo. Mas caso queiramos falar de um erro estratégico, de um projeto genocida, ter aportado para cometê-lo na Palestina foi um erro estratégico, porque está enfrentando um povo invencível. Mexeram com o povo errado.